Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá prova que tu não suporta, pois toda vitória tem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus. Graças a Deus. Sei que hoje é dia culto de missão, né? Culto missionário, né? E sabemos que a missão, ela se encontra no coração de Deus, né? Mas também deve estar no nosso coração. Durante o dia, né? Pela manhã, nós já evangelizamos, né? Fizemos nosso trabalho aqui na igreja, né? E sabendo que as almas serão alcançadas. Como diz a nossa irmã, a semente foi lançada, e quando a semente é lançada, ela vai nascer, né? Ela vai encontrar terra para ela nascer, né? E essa terra são os corações da humanidade que passou por aqui e ouviu a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você que está com sua Bíblia na mão aí, abre no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Vamos meditar, né? O Senhor Jesus tem chamado muita a minha atenção nesse texto, né? Cada dia que a gente estuda, que a gente lê a palavra, né? E a palavra se torna nova, né? E nunca é igual a palavra, sempre ela muda, né? Sempre a palavra se torna nova em nosso coração. E nós aprendemos com essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, que tem por título A Pesca Maravilhosa. Nós diz o seguinte: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, ao vendo descido dele, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, ao vendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhe a rede. E fizera sinal ao companheiro que estava do outro barco, para que fosse ajudá-lo. E fora. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele, e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando o barco para a terra, deixara tudo e o seguira. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode se assentar. Glória a Deus. Eu sei que esse texto nos traz uma aprendizagem muito grande da parte do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O título dessa lição, Pesca Maravilhosa, né? Algumas versões diz pesca milagrosa.
A Bíblia mais antiga, ela trata esse texto como pesca milagrosa. A versão mais nova trata como pesca maravilhosa. Mas que essa pesca, ela era maravilhosa, ela não era maravilhosa. Ela se tornou maravilhosa depois que Jesus chegou até onde os discípulos estavam. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que dessa forma acontece muitas vezes conosco também. Muitas das vezes nós passamos dias difíceis, problemas, luta. Muitas das vezes aquilo que nós pensamos, aquilo que nós procuramos fazer não dá certo. Mas quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós buscamos o Senhor Jesus Cristo, que Ele vem ao nosso encontro, aí as coisas mudam. E isso não foi diferente com o apóstolo Pedro. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Pedro, ele não tinha conhecimento de Jesus, ele não sabia quem era Jesus, né? Ele era simples um pescador. Ele juntamente com o seu amigo ali, Tiago e João, ele estava ali pescando naquele mar, naquela praia. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, ele não era um pescador de pesca esportiva, não. Ele pescava porque ele necessitava de levar os peixes para casa para o sustento da sua família. Ele se alimentava dos peixes que levava e também sobrevivia com aquele trabalho de pescaria. E a palavra de Deus nos diz que eles pescaram durante a noite toda, mas não apanharam nada. E a palavra de Deus nos diz que ali eles estavam na beira da praia. Eles colocaram o barco, eles puxaram o barco para a praia, ali, colocaram o barco ali e foram lavar as redes. E a palavra de Deus nos diz que ali Pedro estava lavando a rede. E Pedro, João e Tiago estavam ali na praia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus veio, pela a praia, juntamente com a multidão, procurando lugar para poder pregar, para poder ensinar a palavra do Senhor Jesus. E aí deparou com Pedro lavando a rede. E a palavra de Deus nos diz que ele chegou, ele pediu para Pedro, emprestar o barco para ele, E Pedro emprestou o barco para Jesus. E Jesus entrando no barco de Pedro, e Jesus pediu para que Pedro empurrasse o barco para dentro das águas daquele mar. E ali o Senhor Jesus se assentou para poder ensinar a multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que se nós for analisar esse texto, se nós for analisar aquilo que Pedro precisava de peixe. Ele tinha passado a noite pescando em busca de peixe para sustento e para poder também vender, mas ali ele estava ali triste, frustrado, porque a noite de pescaria não tinha sido boa para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus, ele estava no barco ali, pregando, ensinando a palavra do Senhor, usando o barco de Pedro como um púlpito, como um altar, e ali ele ensinava a multidão, enquanto Pedro lavava a sua rede. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que certa feita, Pedro, ouvindo da parte do Senhor os ensinamentos, o que Jesus pregava, o que Jesus ensinava, louvado seja o nome do Senhor, E aí, terminando de falar, o Senhor terminando de falar, os discípulos, Jesus disse aos seus discípulos: fazei o mar alto para pescar. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Pedro disse ao Senhor: Senhor,
tendo pescado a noite inteira e nada apanhamos, nada pegamos, né? A pescaria não foi um dia que não conseguimos pegar nada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro quis dizer para o Senhor, né? Eu pesquei durante a noite, né? Eu estou acostumado a pescar durante a noite. E é durante a noite que é o momento de pescarmos e de pegar muitos peixes. Mas pescando toda noite, com toda a minha experiência de pescador, nada apanhamos. Mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. Jesus queria dizer para Pedro, né? Você pescou durante a noite, se esforçou durante a noite, nos momentos melhores de pesca, e não conseguiu pegar nada. Mas agora chegou o momento de você lançar a sua rede. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus quer dizer para nós que não é momento de nós parar. Muitas das vezes nós lançamos nossa rede e não conseguimos pescar nada, mas não é momento de nós parar. É momento de nós voltar novamente ao mar e lançar a nossa rede para que nós venhamos apanhar peixe. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o Senhor Jesus tem pressa que nós voltamos ao mar para poder pescar peixe para o reino dele. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é eficaz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que em dias difíceis, a realidade para aqueles que muitas vezes sofrem traz falta de fé, traz muitas das vezes decepção na vida. Mas para aquele que teme ao Senhor, para aquele que busca o Senhor, eles têm que sempre estar ligados, eles têm que sempre estar firme no Senhor, porque o momento que nós não esperamos é o momento que o Senhor Ele realiza o milagre em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele jamais esperava que aquela circunstância poderia mudar ali, juntamente quando ele estava lavando a rede, né? Mas no momento que ele não esperava, foi o momento que o Senhor Jesus chegou para mudar a situação. E conosco não é diferente. No momento que nós não esperamos, é o momento que o Senhor entra com providência. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele operou muitos milagres. E os milagres do Senhor sempre foi nos momentos que os discípulos estavam apavorados, estavam passando por dificuldade, por luta. Foi o momento que o Senhor chegou e mudou a história. E eu sei que o Senhor Jesus, Ele pode mudar a história de alguém que está aqui nesta noite. Muitas das vezes você está aí ouvindo esta palavra, pensando: será que o Senhor tem algum milagre para fazer na minha vida? O Senhor Jesus sabe exatamente aquilo que você mais precisa, que você mais está necessitando. É aquilo que o Senhor Jesus sabe, e Ele pode realizar esta noite para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não é da maneira que você pensa, não é da maneira que você imagina, é da maneira que o Senhor pode resolver, é da maneira que você mais precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que muitos procuraram o Senhor Jesus em busca de milagre. Muitos até chegaram perante ao Senhor, pensando a maneira que o Senhor ia realizar o milagre. Mas
o Senhor, Ele usou a sua forma para realizar o grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que muitas das vezes aquilo que nós pensamos não é a forma que o Senhor opera. O Senhor, Ele opera da forma dele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o Senhor é maravilhoso e nós devemos ficar na presença dele, esperando que Ele venha realizar em nossa vida o seu milagre, porque jamais Ele despede alguém de mãos vazias. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, graças a Deus. Sabemos que o Senhor Jesus, Ele usou o barco de Pedro para poder pregar para a multidão. Muitas das vezes alguém fica pensando: Senhor, mas eu queria tanto receber das suas mãos um grande milagre. Eu queria receber das suas mãos aquela promoção no emprego, aquela vaga na faculdade. Eu queria receber das suas mãos aquela grande bênção que o Senhor prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes você quer receber das mãos do Senhor as bênçãos do Senhor, mas você não se dispõe a fazer algo para o Senhor. Eu quero dizer a você que será necessário que você disponha em fazer para o Senhor alguma coisa. O Senhor Jesus podia muito abençoar a vida de Pedro, como Ele abençoou, mas primeiramente Pedro emprestou o seu barco para o Senhor fazer a sua obra. Será que não é melhor para nós, em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus, para poder esperar das suas mãos a grande vitória? Porque a palavra de Deus nos diz que é para nós dar o primeiro passo. Se nós der o primeiro passo ao Senhor, o Senhor irá nos dar a sua bênção. O Senhor vai conceder aquilo que nós mais precisamos, aquilo que nós mais necessitamos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Vamos depositar aquilo que a obra do Senhor precisa, para que o Senhor venha nos recompensar. É nós que abençoamos a obra do Senhor. Nós abençoamos a obra do Senhor, o Senhor abençoa as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o ser humano, ele é falho. O ser humano sempre ele quer receber do Senhor, mas ele não quer entregar aquilo que ele tem nas suas mãos para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Na passagem da multiplicação dos pães e peixe, o Senhor Jesus queria ali fazer a multiplicação do pão e peixe para sustentar aquela multidão. O Senhor Jesus mandou um dos seus discípulos ver o que aquela multidão tinha para poder fazer um grande milagre. Mas a palavra de Deus nos diz que entre 5.000 homens que estavam reunidos, só existiam 5 pães e 2 peixinhos, que um menino estava ali, né? Era um lanchinho para ele se alimentar, para poder voltar para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Só tinha 5 pães e 2 peixinhos naquele lugar, onde tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se nós for somar aproximadamente, dá um torno de quase 20.000 pessoas que estavam reunidas ali, e só encontrou 5 pães e 2 peixinhos. Então, aí está a falha do ser humano. Muitas das vezes o ser humano vem para a casa do Senhor, mas
não vem para poder abençoar a casa do Senhor. Ele vem de mão vazia. Mas eu quero dizer para a igreja, nós devemos de trazer aquilo que nós temos para a casa do Senhor, para abençoar a obra do Senhor, porque a obra do Senhor necessita das bênçãos, e nós devemos abençoar com o pouco que nós temos a casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que aquele menino, ele cedeu de coração ali os 5 pães e 2 peixinhos, para que houvesse um grande milagre, e aquele povo fosse sustentado pelo grande milagre do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo foi sustentado. Deus estava abençoando ali. O Senhor Jesus pegou os 5 pães, tendo dado graça, partiu e entregou aos discípulos, para que os discípulos levassem para a multidão, e a multidão foi saciada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando o Senhor Jesus mandou recolher os pães e peixe, ali apareceu ali 12 cestos vazios. Aí está a falha da multidão. A multidão, ele não levou pães e peixe para sustentar, para poder o Senhor Jesus fazer milagre, mas levou os cestos vazios para recolher aquilo que ele sobejou do milagre do Senhor. Nós não devemos ser pessoas crentes, nós não devemos ser servos de Deus, vir de mãos vazias para a casa do Senhor. Não devemos vir ser aquelas pessoas de cesto vazio, mas ser pessoas de cesto cheio, tomar por exemplo aquele menino que estava ali, com os seus donativos, e pode abençoar aquela multidão, ajudou o Senhor Jesus a abençoar aquela multidão, e aquela multidão teve abastança de pão. Louvado seja o nome do Senhor, porque ali o Senhor Jesus usou aquele pão, o Senhor Jesus usou aqueles peixes para servir como alimentação. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela multidão foi saciada pelo poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos, após São Pedro, jamais imaginava que aquele dia difícil de pescaria se tornaria num grande milagre, que mudaria a vida dele, a vida dos seus amigos, que era Pedro, que era João e Tiago, que estavam juntamente com ele ali. Jamais ele imaginaria que aquele dia, aquela pesca, naquele dia de difícil pescaria, mudaria a vida deles ali, porque a vida dele foi mudada por completo. A vida do apóstolo Pedro, a vida de Tiago, a vida de João mudou por completo. E não foi só a vida deles não, foi a vida dos familiares deles também. Por que a vida deles foi mudada? Porque quando o apóstolo Pedro lançou a rede, que foi tirar a rede do mar, a palavra de Deus nos diz que a rede estava a ponto de se romper pela quantidade de peixe que ele pegou ali no mar da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Pedro fez sinal para aqueles que estavam no barco, que estavam na praia, fez sinal para Tiago e João, para que eles viessem ajudar. E eles vieram. E a palavra de Deus nos diz que aqueles 2 barcos foram cheios de peixe, em ponto de quase ir a pique. Os 2 barcos ficaram cheios. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus, quando Ele faz milagre, Ele abençoa tanto aqueles que estão ali próximos, aqueles que recebem milagre, quanto os familiares daqueles que estão
lá em casa, quantos aqueles que estão juntamente com a pessoa do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós devemos acatar uma coisa: nós devemos repartir aquilo que o Senhor nos dá, fazer assim como Pedro, dividiu os peixes com João e com Tiago. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós recebemos uma bênção de Deus, mas ficamos quietinhos, nem justificamos, nem damos testemunho, porque nós não queremos dividir aquela bênção com o nosso irmão e com nossos amigos. Mas quando o Senhor Jesus abençoa você deve repartir aquela bênção com seus familiares e com seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos lembrar daquela mulher lá no tempo de Eliseu, quando Eliseu disse para ela: entra no seu quarto, e ali vai despejando o azeite na vasilha. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz: enquanto ela despejava o azeite na vasilha que ela tinha emprestado, o azeite estava fluindo. Mas quando alguém, um dos seus filhos, disse: acabou o vaso, não tem mais vasilha, ali o azeite parou. Então eu quero dizer para você, enquanto você está repartindo a bênção que você recebe das mãos do Senhor, a bênção está sendo multiplicada na sua casa, a bênção está sendo multiplicada na sua vida, porque nós somos fruto de bênção para a igreja do Senhor, nós somos fruto de bênção para aqueles que estão lá fora. Então vamos abençoar aqueles que mais precisam. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o povo foi abençoado, os familiares daqueles discípulos que se iniciava o seu ministério ali foi abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que a vida do apóstolo Pedro, a vida do apóstolo João, a vida do apóstolo Paulo não foi aquela mesma que eles viviam, porque ele era pescador, eles necessitavam pescar para poder ter o seu alimento, para poder vender o seu peixe, para sustentar a sua família. A partir daquele momento, o Senhor Jesus chamou eles para uma missão. E eu quero dizer para você, hoje não é diferente. O Senhor Jesus está chamando você para uma missão na face da terra. Então você deve estar pronto para poder fazer a obra do Senhor, assim como aqueles discípulos fizeram a obra do Senhor, e foi bem-aventurado, teve grande êxito no ministério do Senhor Jesus. Assim você também terá êxito no ministério do Senhor Jesus, levando a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que nós devemos alcançar as vidas que estão aí fora. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que aqueles que pregam a palavra, que leva a preciosa palavra, que é a semente, ele voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós seremos abençoados por isso. E nós devemos ganhar alma para o reino do Senhor. São Marcos 16:15, a palavra de Deus nos diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, que nós venhamos se encorajar cada dia mais, levar a preciosa palavra enquanto há tempo, porque chegará o momento, chegará a hora que a porta da graça vai ser fechada. Enquanto isso, nós devemos levar esta palavra para que muitas almas sejam alcançadas. E a palavra de Deus nos diz que aquele que alcança as almas, sábio é. Se você quer ser sábio para Deus, comece a fazer a vontade de Deus, pregar a palavra. Nem que você não tenha
uma grande sabedoria, nem que você não tenha um curso de teologia, não sabe falar, mas aquilo que você sabe, né, você testifica lá fora, prega para que a alma seja alcançada por intermédio da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabendo que naquele dia o Senhor Jesus, Ele nos dará um grande galardão por fazer a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. E uma grande transformação aconteceu na vida daqueles pescadores, Pedro, Tiago e João. E sabemos que na nossa vida também pode acontecer uma grande transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que pescadores, até mesmo em nossos dias, eles não têm uma grande cultura. Pedro, João, Tiago, eles também não tinham uma grande cultura, mas ali ele estaria sendo designado pelo Senhor para ser discípulo. O Senhor escolheu a eles ali, na praia do Mar da Galileia, para ser seu discípulo. Ali os pescadores se tornaram discípulos do Senhor, para levar a palavra do Senhor, para ganhar alma para o reino do Senhor. E eles não decepcionaram o Senhor. Teve as suas falhas sim, mas eles permaneceram até o fim, levando a palavra, pregando a palavra, fazendo o ídolo do Senhor. E creio que conosco também não será diferente. E nós devemos encorajar e pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, até chegar o momento que o Senhor nos receberá em glória. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Sabendo que os discípulos ali, de pescadores, eles passaram a ser pregadores do Evangelho. Pastor, é uma grande mudança, né, da parte do Senhor. Eu creio que aqui também tem muitos dos nossos obreiros também, que muitas das vezes uns trabalhavam de uma forma, outros trabalhavam de outra, para sustento da sua família, mas hoje eles são também pregadores da palavra do Senhor. E nós não devemos desanimar. Vamos em frente, vamos levar a palavra do Senhor, operando Deus na nossa vida. Quem vai impedir? Nós devemos deixar que a obra do Espírito Santo aconteça em nossa vida, e assim nós daremos fruto para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que a nossa família será família de bênção, sabendo que o Senhor Jesus vai alcançar cada um segundo o nosso esforço. Vamos continuar orando, buscando a Deus, abençoando aqueles que mais necessitam e colocando a cada vida nas mãos do Senhor, porque o Senhor, Ele é maravilhoso e Ele nos dará vitória cada dia para a glória do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabemos que haverá circunstância em nossa vida. Isso é uma coisa que nós não podemos evitar, certa circunstância, mas também a circunstância que é para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz que certa feita o Senhor Jesus, Ele estava com seus discípulos, fazendo a obra, e o Senhor Jesus se deparou com um homem
cego de nascença. E os discípulos disseram ao Senhor Jesus: Senhor, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? O Senhor Jesus disse ao seu discípulo: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se cumprisse nele a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você, você pode viver alguma circunstância difícil, né? Mas você tem que estar atento. Muitas das vezes, essa circunstância difícil, ela pode chegar até você, para que o Senhor venha ao seu encontro e realize um grande milagre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. No dia que você estiver vivendo alguma circunstância difícil, busque ao Senhor, né? E fique atento, para que você não seja pego de surpresa, mas que você possa contemplar o grande milagre do Senhor, e você possa render graça ao nome do Senhor e adorar o nome do Senhor pela grande bênção derramada sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são a palavra que o Senhor Jesus nos coloca nessa noite. E assim, eu agradeço a oportunidade que o Espírito Santo venha falar mais e mais em vossos corações, e você seja abençoado, que você seja contemplado com uma grande bênção durante esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que você venha voltar para casa e esta palavra venha ficar gravada em vossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como ele